Saudações! Eu estou na madrugada, quase de manhã, do dia 17 de março de 2023. Vou aproveitar para fazer umas experiências com o fundo recorte chroma key. Até deixei de propósito uma amassadinha ali para ver se melhora, porque eu pretendo fazer daqui para frente mais alguns vídeos sobre temáticas de seriados, filmes, ficção científica, terror, essas coisas, que eu estou sentindo muita falta disso. E eu aproveito nesse momento para comentar sobre essa temática que está sendo levantada pela Netflix, né? O documentário sobre o voo 370, que eu acho que tem alguns elementos interessantes para serem refletidos sobre outras temáticas, além da mera questão da aviação. O documentário, com 3 episódios, foi até sugerido pelo Wellington Ricardo, né, que me lançou essas questões, inclusive fez apontamentos com relação a posturas de russofobia e essa questão da geopolítica, né? E eu achei interessante observar e compartilhar umas reflexões que eu tive, algumas respostas que eu dei para ele em privado, e eu achei melhor trazê-las a público, né, porque eu acho que tem alguns elementos interessantes para serem abordados. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu fico bastante incomodado com esse tipo de temática, né? Eu acho extremamente trágico, eu me compadeço muito com o sofrimento das pessoas, não só esse, mas em vários casos. Aliás, eu tenho uma sensibilidade especial por isso, eu não sei exatamente porquê, mas algo nisso me incomoda muito, geralmente quando eu vejo, especialmente casos aqui no Brasil, né? Os casos mais recentes, como Gol 1907, eu realmente cheguei a ficar a ponto de querer chorar com aquela situação toda. Até porque eu vi aqueles vídeos horríveis das pessoas, dos familiares, esperando notícias, quando em um determinado momento foi anunciado o resultado da tragédia, né? E daquele público todo esperando, o desespero daquelas pessoas, é coisa realmente trágica. Mas, inclusive, se você quer pensar em termos de teorias conspiratórias, esse acidente do voo Gol 1907 ele é especialmente chocante, considerando o fato que ele se chocou com um Learjet norte-americano, pilotado por pilotos norte-americanos, apesar do avião de fabricação brasileira, né? E ali tem elementos para uma conspiração, para uma questão bastante séria ali, que eu não vou entrar aqui no mérito. Mas bem, o ponto só é isso para apontar que nesse documentário eu acho que ele apela muito a essa temática emocional, ele entrevista, tem acho que 5 famílias das vítimas, né, que são frequentemente colocadas, explora-se muito o sofrimento delas. Eu fico um pouco incomodado com isso, porque apesar de eu entender essa parte dramática, o documentário tem um quê meio investigativo. Então, ele, de uma certa forma, ele quer instigar as pessoas a pensarem sobre o assunto. Esse apelo dramático não ajuda em nada, pelo contrário, ele atrapalha deliberadamente você fazer esse tipo de investigação, né? Então, sim, ele é dividido em 3 episódios, sendo que o primeiro faz essa apresentação geral dos fatos, não muito diferente do que foi noticiado na mídia, e a mim ficou a forte impressão de que tudo que estava acontecendo ali, de estranho, era apenas uma empresa e um governo da Malásia, né, a Malaysian Airlines da Malásia, tentando encobrir a sua própria incompetência, algumas possíveis ingerências internas. Eu não vi nada ali que soasse como uma coisa assim mais grave, um acobertamento. Apenas fez um relato demonstrando passo a passo uma série de fatores. Para quem não sabe, foi o avião decolou de Kuala Lumpur rumo a Pequim, no meio do caminho, sobre o oceano, desapareceu. Parou de emitir o sinal, né, que se comunica com o sistema de tráfego aéreo. E nunca mais ninguém soube. E tudo que se reconstituiu daí para frente é especulação, algumas baseadas em fatos bastante concretos, mas ainda assim sujeita a possibilidades divergentes. E no caso desse primeiro episódio, a única coisa estranha é que ele termina com um entrevistado, que é aquele que praticamente domina a maior parte, que é o tal do Jeff Wise, né, que é basicamente um jornalista dessa parte de aviação, e que levantou um conspiracionismo inacreditável. O modo como ele termina o primeiro episódio, ele termina correlacionando com o desastre aéreo que teve na Ucrânia, na borda da Rússia com a Ucrânia, em 2014, quando um avião da mesma Malaysian Airlines foi abatido por um míssil disparado do território em disputa ucraniano, né? Então, com isso, ele começa uma teoria conspiratória que vai ser explorada no segundo episódio. É aí que a situação complica. Esse Jeff Wise apresenta uma das teorias conspiratórias mais imbecis que eu já vi em toda a minha vida, mas é esdrúxula mesmo, e não pense que eu estou pegando pesado, porque vocês devem conhecer o canal Aviões e Músicas, do Lito, que é esse canal com mais de 1 milhão de inscritos, né? Um canal excelente, por sinal, e o Lito bate nessa teoria com muito mais violência do que eu, faz que essa teoria é completamente esdrúxula. Você não pode dizer que o Lito é alinhado
ideologicamente favorável à Rússia, seja lá que seja, porque ele é o cara que recomenda vídeos do Hoje no Mundo Militar. Então, o Jeff, ele começa errado, aí depois ele continua errado, até o final, quando ele erra mais ainda. Véi, isso merece um face palm, meu. Essa parte da teoria dele é de uma burrice tão extrema que ele deveria ficar envergonhado de mostrar isso pro mundo. Sério mesmo, tá? Mas bem, a teoria que estavam levantando antes, que até hoje é a mais provável, a original, é de que o piloto do avião, o comandante do voo, que é o Zaharie Ahmad Shah, ele teria, por algum motivo, desligado intencionalmente o sistema de comunicação, desligou tudo, se é possível. O Lito do Aviões e Músicas corrobora essa teoria, e por algum motivo tirou o avião da rota, evitando os espaços aéreos de países que poderiam detectá-lo, e rumou para o sul, né, para o Oceano Índico, promovendo um suicídio com homicídio em massa. Né? A princípio, essa possibilidade é altamente plausível, ela é a mais econômica em termos de ocanianos, né, de navalha de Ockham, mas ela tem um problema muito sério que você não consegue distinguir nenhum tipo de motivação compreensível pelo qual o Zaharie Ahmad Shah poderia ter feito isso. Não tem nenhum indício de que ele tenha qualquer tipo de impulso suicida, de impulso extremista. Escrutinar da vida do cara do avesso. Ele é um sujeito que já tinha mais de 50 anos, fim de carreira, 18 mil horas de voo, super bem cotado, ninguém desconfiava nada dele, casado, com 2 filhos. Fuçado a vida do cara toda, claro, descobri que ele apoiava político tal, descobri que ele era fã de não sei o que lá, mas não tem nada, absolutamente nada que sugira por que poderia ter feito isso. Em comparação, vamos comparar com um outro caso, que é o caso de um voo na Europa, o Germanwings 9525, onde o piloto Andreas Gunther Lubitz foi considerado culpado desse suicídio com atentado coletivo. Ele se trancou na cabine e jogou o avião. Só que para esse camarada tinha elementos um pouco mais plausíveis. Por exemplo, ele era muito novo, 27 anos, morava com os pais ainda. Ele já tinha algum histórico de depressão, teve até tendências suicidas que foram tratadas em segredo. E de qualquer modo, era um cara jovem, tinha 630 horas de voo, é pouco. Então, parece que foi um caso de depressão, o cara se matou e cometeu essa atrocidade aí, mas é plausível, é compreensível, é defensável, existem elementos para você corroborar isso, e claro, o caso foi solucionado, as caixas pretas foram encontradas, tudo foi esclarecido. Nesse caso do Malaysian Airlines, não tem nada disso. O perfil do comandante é totalmente diferente, nada sugere. Então, o único problema dessa teoria explicativa, que é mais econômica, que é mais provável, é que você não consegue discernir nenhum tipo de motivação plausível para o piloto, e tem um problema que você causa um estigma gravíssimo para a família desse piloto, que nunca quis gravar entrevista e ficou extremamente, segundo relatos, né, da irmã do próprio piloto, ficou extremamente afetada por esse episódio, ainda mais considerando que ele passou a ser considerado culpado. Né? No entanto, observa-se, mesmo depois disso tudo, praticamente ninguém, pelo menos pelo que sugere o documentário, entre os familiares das vítimas, acha que essa teoria é plausível. Ninguém acredita realmente que esse comandante tenha causado, seja responsável por isso. Nem ninguém na companhia, ninguém acredita nessa teoria. Então, o único ponto fraco dela é esse. Teria que se descobrir por que raios o cara faria isso. Mas bem, então com isso, e mais a incompetência da empresa em fornecer informações, um desencontro, não só da empresa, mas do sistema de tráfego aéreo, muita gente pensa que o negócio é impecavelmente bem organizado, mas nem tanto, tem falhas, tem problemas. A maioria das pessoas nem sabe quantos aviões estão voando ao mesmo tempo no mundo, mas são milhares, são dezenas de milhares, não é assim, um aqui, outro ali. Tem um tráfego aéreo extremamente intenso. Infelizmente, essas tragédias podem acontecer. Mas voltando ao Jeff Wise, ele vai apresentar uma teoria que, como eu estava dizendo, é absolutamente bizarra. Segundo ele, por algum motivo, a Rússia queria tirar a atenção do processo de anexação da Crimeia em 2014. Sabe, logo depois do Euromaidan, onde começou os primeiros elementos desta guerra que nós estamos vivendo hoje, né? E por algum motivo ele teria enviado agentes russos para sequestrar o avião para sabe-se lá para quê. É uma teoria que começa mal, porque você não consegue entender o interesse
original. Então, por algum motivo, ele isolou 3 possíveis suspeitos que teriam sequestrado o avião, teriam entrado no sistema de aviônica, que fica relativamente fácil de ser acessado lá, e ele assumiu o controle do avião e mudou a rota do avião. O documentário, por sorte, deixa claro que isso não faz muito sentido. Todos declaram, é impossível você, de fora da cabine, você assumir o controle de um avião. Não existe controle remoto de avião comercial. Simplesmente não existe. Então o cara viajou. Você poderia sim, é possível que tivesse entrado lá dentro e desativado os sistemas. Isso é possível. Nada fácil, mas é possível. É possível que ele tivesse causado uma interferência tal de deixar o avião cego, surdo e talvez até tivesse derrubado o avião, mas assumir o controle e mudar a rota, não, isso não é possível, isso vai contra tudo que nós entendemos no sentido de aviação, isso vai contra tudo que foi feito depois do 11 de setembro, que era mais acessível, o acesso à cabine era mais fácil. Perceba que depois do 11 de setembro foram feitas reformulações radicais na aviação do planeta inteiro, e uma delas foi isolar a cabine de comando de um jeito que, se o piloto entrar e travar a porta, ninguém entra. É uma blindagem, que aliás é um problema, porque permitiu coisas que nem esse do voo lá no europeu, onde o cara se trancou lá, derrubou o avião e ninguém conseguia entrar na cabine. E poderia ser o caso desse da Malaysia Airlines, se o comandante resolvesse suicidar, punha alguém para fora ou matava alguém dentro, fechou a cabine, já era. Mas o fato é que é para impossibilitar que alguém que não seja os pilotos assuma o controle do avião e não praticar atentados terroristas. Então essa ideia de que é possível controlar um avião de fora dessa cabine é totalmente louca, absurda. E, no entanto, esse Jeff Wise vendeu um monte de livros, fez muito sucesso, empurrando essa teoria louca que, por algum motivo bizarro, a Rússia queria distrair a atenção do mundo sobre a anexação da Crimeia, que, para ser sincero, estava indo muito bem, obrigado, foi uma operação perfeita, extremamente bem sucedida, contando com apoio popular, pelo menos alegado, que eu acredito, Blitzkrieg, tudo resolvido, não tem nenhum motivo para desviar a atenção lá. E se você tem recursos para fazer uma operação dessas, bicho, tem coisas muito mais fáceis que você pode fazer para desviar a atenção. Você pode inventa um escândalo sexual de alguém aí, promove um atentado terrorista pontual, simulando um novo grupo, fazendo discurso. Tem outras coisas muito mais fáceis. Você não vai pegar um avião e sumir com ele do nada, sem nenhuma explicação. Então, motivação idiota. O meio, ou seja, o motivo, além de estúpido, o meio que ele utilizou também não faz sentido, porque ele apela para o fato de que havia 3 passageiros no avião de etnia russa, não eram nem cidadãos russos, não eram nem nascidos na Rússia, de etnia russa. Não tem absolutamente nenhum indício de que esses indivíduos tivessem algum tipo de treinamento militar, algum tipo de treinamento contra medidas eletrônicas, que fossem hackers, que tivessem qualquer histórico de simpatização com atos terroristas. Não tem nada, absolutamente nada. O simples fato de serem russos para ele foi suficiente para ele alimentar essa teoria. Isso chama-se racismo. E talvez seja o elemento mais curioso dessa situação toda, porque desde que esse conflito começou, ficou em voga, muito exposta à ideia que se chama de russofobia, um preconceito deliberado contra a etnia russa mesmo. E esse Jeff Wise demonstra isso de uma forma extremamente clara, ao ponto de, quando um tal de Gibson, né, começou a achar vários destroços lá na costa africana, que segundo o Jeff Wise não poderia estar lá porque o avião foi para o lado contrário, foi para o Cazaquistão, né? Ele simplesmente foi fuçar a vida do cara para ver se o cara tinha alguma conexão com a Rússia. E descobriu que o cara falava russo e tinha feito um negócio com uma empresa russa lá uma vez, e para isso foi suficiente para ele começar a desqualificar o cara. O cara é russofóbico mesmo. De fato, tem que se admitir que é um pouco improvável que o Blaine Gibson tenha achado tantas peças assim. Mas uma coisa básica a respeito dessas conspirações de manipulações é que se você é uma central de inteligência capaz de tramar coisas tão sofisticadas, você não expõe os seus agentes. Não faria sentido que o cara fosse um agente russo ou alguém claramente associado a conexões russas, porque isso ficaria fácil de evidenciar. Você normalmente trabalha induzindo outras pessoas. Então, no caso, pode ter sido que o Blaine Gibson teria sido induzido a achar esses distorços por agentes que ficam ocultos. Não faria sentido ele próprio ser um agente. E esse Wayne Gibson, ele é um cara desses mochileiros profissionais que passou a vida inteira viajando o mundo todo. Então, se ele fala russo, mas não dá para saber se esse cara não fala vários idiomas. Isso não foi citado. Esse cara provavelmente tem negócios em vários lugares do mundo. Então, essa abordagem que o Jeff Wise fez contra ele é uma coisa assim que merecia um processo, viu? Um negócio assim, vergonhosa mesmo.
Para piorar, além desse delírio de dizer que não tem nenhuma possibilidade de alguém assumir o controle do avião, o que destrói completamente a teoria dele, que pressupõe que ele teria que alterar dados do satélite da tal da Inmarsat, ou seja, um negócio completamente louco, esse camarada me começa... Bom, a série começa com Jeff Wise falando como pode um avião desaparecer do nada. Afinal de contas, aviões sobem, aviões descem. O que eles não fazem é desaparecer da face da Terra. What planes don't do, vanish off the face of the Earth. Se o Jeff Wise tivesse estudado um pouquinho, ele poderia saber do Varig 267, por exemplo, que desapareceu da face da Terra, assim como o MH370. Nenhuma mancha de óleo foi encontrado, nada a respeito desse voo, desse Varig. Ou talvez ele também tivesse encontrado sobre o Boeing 727, que desapareceu da face da Terra lá em Angola. Só para citar dois, né? Porque tem muito mais desaparecimentos sem nenhum traço de nada na história da aviação. E no final do segundo episódio, o cara me diz que o desastre ocorrido na Ucrânia, com o avião derrubado por um míssil, é extremamente parecido com esse caso Malaysia Airlines, que eles têm tudo em comum. Bicho, além do fato de ser a mesma companhia aérea, sim, ser suspeito, e de ser o mesmo modelo de avião, não tem absolutamente nada em comum. Um desapareceu em cima do oceano, até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Outro foi derrubado assim que decolou, todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe onde é que caiu, sabe qual foi a causa. O fato, o caso já foi julgado, já foi processado, os autores já foram condenados, e foram condenados à revelia, como se diz, em ausência, né, porque eles não estavam presentes, estão foragidos. E pior, o Jeff Wise chega a dizer que foi a Rússia que derrubou, sendo que o processo que condenou, que encerrou as investigações, não acusou a Rússia, pelo contrário, acusou separatistas ucranianos do Donbass de etnia russa, sim. Dos quais 3 seriam de etnia russa e 1 de etnia ucraniana. E o desgraçado me diz uma merda dessa. Do Jeff Wise na série. Mas o grande gol contra mesmo é a segunda teoria dele, de que havia russos a bordo do avião. Na teoria dele, né, que um russo desce no porão eletrônico do avião com um laptop e ele conecta no Fly Control Computer de um 777 e começa a controlar o avião pelo notebook. O cara viajou completamente na maionese que estava estragada e podre. Ou seja, o cara nem para estudar os sistemas do avião, para escrever um livro, ele fez. E o pior é que ele ganhou muito dinheiro vendendo teses absurdas. Então, assim, para que fique claro, esse segundo episódio, por sorte, ele coloca essa teoria do Jeff Wise num plano crítico. Mas eu, sinceramente, eu acho que esse cara não merecia nenhum espaço, a não ser de ser vagamente citado, ser dito que a teoria dele é absolutamente delirante, é ofensiva, é racista, chega a ser criminosa. É verdadeiramente vergonhoso que um sujeito com uma teoria tão estapafúrdia, tão grotesca dessas, tenha espaço para divulgar ainda mais essa estupidez. E sim, não é uma questão porque ele está acusando a Rússia, não é porque a teoria não faz nenhum sentido, nem em termos da motivação, nem em termos do meio e da oportunidade utilizadas, que ele não tem nenhum mecanismo que explique claramente como que isso poderia ter acontecido, e nem do fato das consequências, porque ele alegava que o avião foi numa direção diferente da que foi, e depois foi corroborada pela localização de destroços, que, claro, poderiam ter sido plantados, poderiam, mas você teria que ter vários outros elementos para tentar questionar esse desenrolar dos fatos para sustentar uma teoria tão delirante. E então vamos para o terceiro episódio, que aí vão me acusar de estar puxando brasa para um lado. Né? Porque o terceiro episódio apresenta uma outra teoria conspiratória que dessa vez põe a culpa nos Estados Unidos. E, bicho, quer você goste ou não, o fato que analisa os fatos. Essa teoria, apesar de não ser mais plausível do que a teoria originária, que teria sido um ato cometido pelo próprio comandante do avião, ela é incomensuravelmente mais plausível e não tem nenhuma daqueles furos bizarros. Ela só tem uma premissa difícil de acreditar. A premissa é que, segundo a autora, a francesa Florence de Change, que também escreveu um livro a respeito, o que aconteceu é que esse avião recebeu uma carga que teria algum conteúdo precioso, algum conteúdo que por algum motivo não queriam que chegasse na China. Estava indo para a China.
De fato, esse conteúdo não passou pelo raio-x e ele teve uma entrada no avião que parece que tem algumas coisas suspeitas. Isso ficou realmente mal explicado. Então, essa parte é real. Agora, ela alega que ali teria algum tipo de tecnologia sensível, algum tipo de material que, por algum motivo, os Estados Unidos não queriam que chegasse na China. Então, o avião, quando estava rumando lá para o mar, sobrevoando o mar, ele teria sido interceptado por aviões. Isso é bem explicado. E, sim, é perfeitamente possível algum sistema de interferência eletrônica matar a circulação do avião ali. E como o piloto teria se recusado a pousar o avião em outro lugar para eles confiscarem a carga, eles simplesmente derrubaram o avião no mar do sul da China. Por que essa teoria é plausível? Primeiro que se você aceitar a premissa de que tinha alguma coisa que eles precisavam interceptar ali, que isso é que é difícil de aceitar, que diabo de carga é essa que estavam enviando para lá que justificasse uma operação dessa, né, enviada em avião de carreira. Mas se você aceitar essa premissa inicial, o mecanismo, o processo todo faz um certo sentido. Até porque houve indícios de que houve distorções no Mar do Sul da China. Isso é bem explorado no documentário no primeiro episódio. Analistas independentes alegaram ter visto distorções no Mar do Sul da China, mas depois não foram localizados. E muita gente, inclusive, até hoje alega que o avião não foi naquela direção alegada, que de fato ele foi para o sul. É possível, sim, tal como a própria teoria do Jeff Wise, que os dados do Inmarsat, que sugerem que ele foi para o sul, possam ter sido adulterados e não ter ido para o norte. Isso é plausível. E sim, os dados ainda são consistentes com o fato de terem achado os distorções para lá, porque se houve essa operação, se houve esse processo de acobertamento, sabiam exatamente onde o avião caiu, eles poderiam ter movido a operação acobertada e depois jogado o distorção em outra direção. E de fato o avião desapareceu mais ou menos próximo a uma base aérea norte-americana, que em tese teria que ter visto o avião passando. Então a teoria em si, ela é uma teoria conspiratória, ela não tem evidências maiores, provas nenhuma, mas ela é incomensuravelmente mais plausível, tanto que o próprio documentário, após apresentar essa teoria, ele meio que desacredita, mas ele não dá argumentos, ele não questiona os pontos. Ao contrário da teoria do Jeff Wise, que eles mesmos dizem que, primeiro, que é impossível você assumir o controle do avião daquela forma. E além de apontar outras inconsistências. Nessa teoria da Florence, eles não apontam, eles apenas desacreditam, porque acham que a outra é mais provável, e tentam não corroborá-la. Então, nesse sentido, a conclusão final é que o episódio, eu não creio, o documentário, eu não creio que ele sirva exatamente como um libelo anti-Rússia ou anti-China, como algumas pessoas desconfiaram. De fato, se você vê apenas o segundo episódio, você pode ficar com essa coisa na cabeça. E foi a Rússia que mandou derrubar o avião, pede que não faz nenhum sentido. Mas ainda pode ficar. Mas se você for ver o terceiro episódio, você pode ficar na cabeça que, foram os Estados Unidos. E faz muito mais sentido, apesar da dificuldade de aceitar a premissa inicial. E bem, eu desconfio muito disso, porque tem também aquele fato lá do FBI ter se metido na investigação e só ter revelado uma informação crucial muito mais tarde, no momento oportuno. Todo mundo desconfiou disso. Por fim, eu só queria mesmo comentar um pouco sobre isso, porque eu assisti esse documentário e, apesar de tudo, deixando um pouco enrolado, um pouco arrastado, achei interessante. É um tema que me interessa, muitas coisas me interessam. O canal do Aviões e Músicas tem muitos vídeos a respeito, e outros canais aqui do YouTube também que abordam esse assunto. Todo mundo é unânime em desacreditar essa teoria bizarra do Jeff Wise, lá de que foi culpa da Rússia. E, curiosamente, eu estou procurando gente que tenta desacreditar a teoria da Florence de que teria sido dos Estados Unidos e não encontro assim com a mesma ênfase, porque é mais difícil de desacreditar mesmo. Não estou apostando nisso de forma nenhuma. Ainda acho que, em termos probabilísticos, é mais provável que tenha sido mesmo o comandante do voo, ou talvez alguma coisa absolutamente incompreensível. O único ponto problemático é que não se consegue discernir nenhum tipo de motivação plausível de por que ele teria feito isso. Isso ainda dá margem a especulações, permanece um mistério, o documentário não soluciona nada e tem uma série de situações aí que ainda estão sendo desenvolvidas e estão sendo exploradas. E fica, infelizmente, esse mistério de mais essa tragédia da história da aviação, que todos nós gostaríamos que fosse a última e que esperamos que cada vez mais se tornem raras, porque nós gostamos de voar de avião. Apesar de tudo, é verdade que os voos estão cada vez mais seguros. Se você acompanha o canal Aviões e Músicas, você percebe isso, que cada vez que ocorre um acidente, adiciona-se mais medidas de segurança, e até um dos motivos pelo qual companhias aéreas, embora sejam, na maioria das vezes, privadas, todas elas recebem suporte do governo, porque é muito caro, os sistemas de segurança são muitíssimo caros, não dá para um sistema visando apenas lucro conseguir manter em sua operação, então tem que ter aporte governamental e realmente no alta forma. É uma espécie de parceria privada que não é nem que é a que funciona, é a única que é sustentável de fato.
Mas é isso. Eu sou o Marcos Valério XR, quase amanhecendo o dia 17 de março de 2023, reforçando mais uma vez que daqui para frente eu devo fazer mais vídeos sobre a temática de ficção científica, fantástica, utilizando esses recursos de chroma key aqui. Obrigado pela sua atenção.